Ele nasceu em uma cabana de madeira de um cômodo com um chão de terra batida, mas carregou a responsabilidade vital de todo um continente sobre seus ombros pesados. O que aconteceria se os Estados Unidos, como os conhecemos hoje, não existissem mais em 1861? Frequentemente pensamos em Abraham Lincoln como uma estátua de mármore fria, mas o homem real era um advogado autodidata que teve que superar uma depressão profunda e a morte de seus filhos, enquanto lutava pelo destino de toda uma nação. Como alguém que nunca estudou em nenhuma escola formal pôde superar os generais mais brilhantes da época? Hoje, exploraremos a vontade de ferro do 16º presidente. Desde sua entrada secreta em Washington para evitar um assassinato, até as noites em claro no escritório de telégrafo e a única noite no Teatro Ford que mudou a história para sempre. O que aconteceria se os Estados Unidos, como os conhecemos hoje, não existissem mais em 1861, fragmentados em dezenas de facções hostis, cada uma dominada por preconceitos locais e desastres econômicos próprios? Este não é apenas um cenário hipotético em um romance histórico, mas o abismo real e aterrorizante sobre o qual o experimento americano oscilou em meados do século XIX. A história da Guerra Civil Americana é frequentemente resumida em uma série de batalhas e datas, mas o verdadeiro coração desta era reside na extraordinária vontade de ferro de Abraham Lincoln, uma figura cuja ascensão das áreas remotas de Kentucky ao auge do poder permanece a jornada mais inacreditável da história política. Nascido em um mundo de pobreza extrema, as primeiras memórias de Lincoln não eram de conforto ou estímulo intelectual, mas de trabalho manual incessante para sobreviver na natureza selvagem e implacável. Seu pai, Thomas Lincoln, era um homem de visão limitada, que via a curiosidade intelectual inata de seus filhos não como um dom, mas como uma distração das tarefas essenciais para a sobrevivência. O conflito fundamental entre as exigências pragmáticas do pai e os intensos anseios intelectuais do filho forjou em Lincoln uma resiliência extraordinária e um profundo espírito de autossuficiência. Ele era uma figura que caminhava quilômetros para pegar um livro emprestado, lendo sob a luz bruxuleante da lareira após um longo dia de trabalho cortando lenha, provando que o intelecto pode superar as limitações do ambiente. Esses desafios árduos não apenas criaram uma história de fundo fascinante, mas também desenvolveram em Lincoln uma profunda empatia pelas pessoas e uma crença inabalável na dignidade do trabalho, princípios que mais tarde se tornaram a base de sua filosofia política e seu compromisso inabalável com a preservação de uma nação unida. Antes que a União se desfaça, apoie esta crônica para preservar essas verdades ocultas. Inscreva-se em nosso arquivo e garanta seu acesso à linha de frente da história. Sua lealdade é a força vital desta investigação. Conquistou a natureza selvagem com um machado. Agora, ele deve conquistar a lei, apenas com os livros que caminhou quilômetros para pegar emprestados. Sem se beneficiar de uma educação formal ou de uma origem na elite do leste, Abraham Lincoln embarcou em uma jornada intelectual solitária e rigorosa, dominando as complexidades da lei com vontade férrea e o estudo minucioso de livros emprestados. Este período de sua vida em New Salem. Posteriormente, em Springfield, Illinois, não foi apenas o aprendizado de uma profissão, mas o cultivo de um intelecto que priorizava a lógica, a clareza e uma devoção inabalável à verdade. Sua reputação de honesto hábil não era um slogan político fabricado, mas um título conquistado a duras penas após anos de prática jurídica com um nível de integridade raro até mesmo para aquela época. A carreira de advogado de Lincoln foi a base de treinamento ideal para sua futura presidência, à medida que ele aprendia a compreender as complexidades da natureza humana, as nuances da interpretação constitucional e a arte da persuasão. Ele possuía uma habilidade única de despir as camadas superficiais de um argumento e atacar seu núcleo moral e lógico. Uma habilidade que lhe permitiu convencer júris céticos e, finalmente, uma nação profundamente dividida. Sua inteligência aguçada e excelente capacidade analítica eram equilibradas por um senso de humor autodepreciativo e um dom para a oratória, que ele usava não apenas para entreter,
mas como uma ferramenta sutil para comunicar e conectar. Ao mudar para a arena política, essas qualidades tornaram-se suas armas mais poderosas, permitindo-lhe expressar questões morais complexas de uma forma que ressoava tanto com os intelectuais quanto com as pessoas comuns, preparando o terreno para um líder capaz de diminuir o abismo crescente entre o Norte e o Sul. Ele era o juiz mais honesto de Illinois. Mas a verdade que ele estava prestes a dizer em um salão lotado faria o país inteiro estremecer. O discurso à Casa Dividida, proferido em 1858 na convenção do Partido Republicano do Estado de Illinois, foi o sinal definitivo da ascensão de um líder que possuía a coragem rara de dizer a verdade que a maioria dos legisladores da época tentava ignorar ou suprimir. Em um contexto de compromissos frenéticos e ambiguidade moral, Lincoln apresentou-se diante de seus contemporâneos e declarou que uma casa dividida não poderia subsistir, afirmando com clareza profética que os Estados Unidos não poderiam sobreviver como uma nação metade escrava e metade livre. Isso não era apenas um cálculo político, mas uma percepção profunda de que a existência da escravidão era fundamentalmente incompatível com os princípios fundadores da República. Enquanto seus oponentes o acusavam de ser um extremista e belicista, Lincoln estava, na verdade, apresentando um argumento de defesa da União sob uma perspectiva conservadora, argumentando que a expansão da escravidão ameaçava a própria estrutura democrática que mantinha os Estados Unidos. Este discurso colocou no centro das atenções nacionais, forçando o público americano a enfrentar a crise existencial que ardia há décadas. Este discurso confirmou Lincoln como líder intelectual e moral do recém-formado Partido Republicano, uma figura que entendia que o conflito iminente não girava apenas em torno da soberania nacional ou de tarifas econômicas, mas sobre a própria alma da nação. O eco deste discurso espalhou-se pelos debates entre Lincoln e Douglas, onde seu raciocínio rigoroso e convicção moral começaram a desmantelar os argumentos jurídicos que defendiam a escravidão, abrindo um caminho estreito e árduo para a presidência na eleição que decidiria se os Estados Unidos sobreviveriam ou se desintegrariam. Ele venceu a eleição. Mas antes que pudesse tomar posse, ele teve que desaparecer na escuridão para evitar ser assassinado. A chegada de Lincoln a Washington, D.C., no início de 1861, não foi um desfile triunfal, mas uma entrada secreta e sombria, pois ele foi forçado a se disfarçar para evitar uma possível conspiração de assassinato em Baltimore. Este início humilhante refletia a terrível realidade da situação que ele herdou, um governo em estado de quase colapso total e uma nação já dividida, com 7 estados do sul tendo declarado secessão. Quando finalmente tomou posse, Lincoln enfrentou uma capital repleta de espiões, um tesouro vazio e um exército cujos oficiais de elite estavam renunciando para se juntar à Confederação. Talvez o maior desafio viesse de dentro de seu próprio governo. Seu gabinete incluía rivais políticos, figuras como William Seward e Salmon P. Chase, que se consideravam muito mais qualificados para a presidência e olhavam para o lenhador de Illinois com uma mistura de desprezo e ceticismo. Lincoln viu-se quase sozinho em um navio que afundava, cercado por pessoas que duvidavam de seu intelecto e questionavam sua determinação. No entanto, foi nessa atmosfera de isolamento extremo e pressão terrível que o verdadeiro talento de liderança de Lincoln começou a se revelar. Ele não tentou esmagar seus oponentes, mas sim atraí-los, demonstrando uma humildade incrível ao se cercar das mentes mais brilhantes, independentemente de suas animosidades passadas. Ele passou as primeiras semanas de seu mandato em estado de alerta constante, frequentemente passando noites em claro no escritório de telégrafo do Departamento de Guerra, monitorando pessoalmente as mensagens urgentes que chegavam dos fortes do sul que estavam caindo, percebendo que o pouco tempo para uma solução pacífica estava se esgotando rapidamente. Finalmente, o presidente estava no Salão Oval. Mas a primeira mensagem que ele recebeu não foi de felicitações, mas uma declaração de guerra. A queda do Forte Sumter em abril de 1861 tornou-se o catalisador irreversível, forçando Lincoln a agir, transformando um homem amante da paz e cauteloso com as leis em um comandante em chefe autodidata. Percebendo que a liderança militar atual estava frequentemente atolada em tradições ou paralisada pela indecisão, Lincoln aprendeu por conta própria a arte da guerra. Ele passou inúmeras horas na biblioteca do Congresso, buscando livros sobre estratégia e história militar,
e passava noites estudando os movimentos do exército com a mesma concentração que dedicava à lei. Este era um papel sem precedentes para um presidente. Ele não era apenas um supervisor civil, mas um participante estratégico, entendendo que este era um novo tipo de guerra, uma guerra de logística, tecnologia e mobilização total. As visitas frequentes de Lincoln ao correio não eram apenas para coletar informações de inteligência, mas uma forma de contornar as hierarquias administrativas do exército, permitindo-lhe comunicar-se diretamente com os generais no campo de batalha e compreender a realidade da linha de frente. Ele enfrentou a difícil tarefa de convocar 75.000 voluntários para sufocar a rebelião, uma diretriz que levou muitos estados a se separarem, mas que também demonstrou seu compromisso inabalável com a União. Seu primeiro mandato como comandante-em-chefe foi marcado por uma série de derrotas pesadas da União e pela troca constante de generais indecisos, mas, através de cada fracasso, Lincoln permaneceu o ponto de apoio espiritual e estratégico do Norte. Ele aprendeu por tentativa e erro que a vitória não exigia apenas vencer batalhas, mas uma reestruturação fundamental do exército americano e a disposição de aceitar a realidade brutal do conflito moderno. Ele estudava estratégia militar às 2 da manhã. Mas enquanto ele estudava mapas, uma tragédia ocorria dentro de sua própria casa, algo que quase o levou ao colapso mental. Em meio ao caos da guerra, a vida privada de Lincoln foi afetada por uma série de tragédias pessoais profundas, que poderiam ter derrubado alguém mais fraco, revelando um pai e marido lutando para manter o espírito enquanto o país desmoronava ao seu redor. A morte de seu amado filho de 11 anos, Willie, em 1862, foi talvez o golpe mais devastador. Willie era a luz da Casa Branca, um jovem herdeiro com inteligência e temperamento que refletiam seu pai, e sua morte por febre tifoide empurrou Lincoln para um estado de luto paralisante. Testemunhas relataram ter visto o presidente soluçar, sua figura alta curvada sob o peso de uma tristeza que nenhuma vitória política poderia aliviar. Essa perda pessoal ocorreu simultaneamente a algumas das derrotas militares mais sombrias da União, criando um fardo duplo de responsabilidade pública e sofrimento privado. Além disso, Lincoln teve que lidar com a saúde mental cada vez mais frágil de sua esposa, Mary Todd Lincoln, devastada pela perda dos filhos e pelo escrutínio severo do público, que frequentemente a olhava com suspeita devido às suas origens no Sul. A Casa Branca, destinada a ser um símbolo de força nacional, tornou-se uma casa de luto e tensão psicológica. A capacidade de continuar operando, tomando decisões vitais para milhões de pessoas enquanto o próprio espírito de Lincoln estava ferido, é um testemunho de uma força mental extraordinária. Ele encontrou um consolo estranho e melancólico no sofrimento dos soldados, visitando frequentemente os hospitais para sentar-se ao lado dos feridos, encontrando em sua dor compartilhada um senso de propósito comum que impulsionou sua determinação de levar a guerra ao fim. Seu espírito estava ferido. Mas Lincoln percebeu que, para salvar sua família, ele precisava salvar todas as famílias na América, começando com uma estratégia que destruiria a economia do Sul. A promulgação da Proclamação de Emancipação em janeiro de 1863 foi o ato mais ousado e transformador de Lincoln, uma jogada de mestre em coragem política e moral que mudou fundamentalmente a natureza da Guerra Civil. Após a vitória apertada da União em Antietam, Lincoln aproveitou a oportunidade para mudar o objetivo da guerra de uma luta política puramente voltada para a restauração da União para uma cruzada sagrada pela liberdade humana. Ao declarar que todas as pessoas mantidas como escravas nos estados rebeldes eram livres, e que de agora em diante seriam livres, Lincoln não apenas trouxe esperança a milhões de pessoas escravizadas, mas também destruiu efetivamente a espinha dorsal financeira e a posição moral do Sul no cenário internacional. Ele entendeu que, ao transformar a guerra em uma luta contra a escravidão, ele poderia impedir que potências europeias como a Inglaterra e a França interviessem em apoio à Confederação, já que seus povos nunca apoiariam uma guerra para defender a escravidão. Esta foi uma decisão politicamente arriscada, pois muitos no Norte ainda tinham preconceitos profundos e temiam as consequências sociais da libertação. No entanto, Lincoln percebeu que a União não poderia ser preservada em sua forma antiga, ela precisava renascer. A proclamação também permitiu o recrutamento de soldados negros para o exército da União, uma disposição que Lincoln mais tarde considerou fator decisivo para a vitória final do Norte. Ao colocar rifles nas mãos de ex-escravos, Lincoln não apenas venceu a guerra,
mas iniciou o longo e árduo processo de redefinir o significado de ser um cidadão americano, garantindo que o sangue derramado no campo de batalha servisse a um propósito muito maior do que apenas a disputa por território. A proclamação mudou a guerra. Agora, Lincoln precisava dar aos milhares de mortos um significado que duraria 1000 anos. O discurso de Gettysburg, com apenas 272 palavras lidas em 2 minutos, redefiniu o conceito de democracia americana e forneceu a justificativa moral suprema para o massacre da Guerra Civil. De pé sobre o solo ensanguentado da Pensilvânia, apenas alguns meses após a batalha mais custosa da história americana, Lincoln não fez um discurso florido. Em vez disso, ele voltou à Declaração de Independência, e não à Constituição, para lançar as bases da identidade nacional no princípio de que todos os homens são criados iguais. Ao fazer isso, ele realizou uma espécie de mágica política, transformando os ideais abstratos dos fundadores em um imperativo vivo e vibrante para o presente. Ele homenageou os mortos não enfatizando seu sacrifício, mas convocando os vivos a garantir que o governo do povo, pelo povo e para o povo, nunca desaparecesse da face da terra. A brevidade do discurso escondia seu imenso poder. Era uma destilação poética e filosófica do espírito americano, ressoando muito além daqueles que o ouviram diretamente. As palavras de Lincoln deram significado aos milhares de túmulos rasos ao seu redor, moldando a guerra como um teste global sobre se qualquer nação dedicada à liberdade poderia perdurar. Era o renascimento da liberdade que ele prometia, uma visão de uma união reconstruída, não apenas restaurada, mas enobrecida. Uma nação que finalmente começaria a viver de acordo com as promessas elevadas de sua fundação. Este discurso, embora inicialmente rejeitado por alguns críticos contemporâneos, tornou-se desde então o discurso mais famoso da história americana, um monumento eterno à dignidade humana e um lembrete de que, mesmo nas horas mais sombrias, nossos ideais mais elevados devem ser nossa estrela guia. 272 palavras redefiniram a democracia. Mas palavras não podem vencer guerras. Lincoln precisava de um açougueiro para terminar o que ele havia começado. Em 1864, a guerra tornou-se uma guerra de atrito feroz, e Lincoln finalmente encontrou os executores de sua vontade em generais como Ulysses S. Grant e William Tecumseh Sherman. Ao contrário de seus predecessores, que frequentemente hesitavam em engajar o inimigo ou eram obcecados pela ocupação de território, Grant e Sherman entenderam a visão estratégica central de Lincoln. O exército da Confederação, e não suas cidades, deveria ser destruído. A decisão de promover Grant a tenente-general, uma patente sem precedentes desde George Washington, foi um testemunho de sua confiança em uma figura frequentemente criticada por um histórico de falta de contenção e táticas consideradas brutais. Lincoln ficou famoso por dizer: "Não posso dispensar este homem, ele luta", e sempre permaneceu ao lado de Grant, mesmo quando a lista de baixas da campanha Overland atingiu níveis terríveis que chocaram a opinião pública do Norte. A parceria entre o presidente e seu principal general foi o ponto de virada da guerra. Enquanto a marcha de Sherman para o mar minava o moral e a economia do Sul profundo, a pressão implacável de Grant sobre o exército da Virgínia do Norte lhe transformou o conflito em um desfecho matematicamente certo. Lincoln carregava um imenso fardo emocional dessas baixas, seu rosto envelhecendo décadas em poucos anos, seus olhos fundos pelo cansaço de alguém que sentia a morte de cada soldado como uma perda pessoal. No entanto, ele nunca vacilou em seu apoio à guerra total, percebendo que um conflito prolongado só levaria a mais sofrimento. Ele tornou-se uma presença constante nas salas de reuniões estratégicas e no campo de batalha, uma figura alta e assombrada em seu casaco preto, supervisionando o ato final e devastador de uma tragédia que ele passou 4 anos tentando encerrar. Grant estava lutando nos campos de batalha. Mas Lincoln estava travando uma guerra política nos corredores do Congresso para garantir que a liberdade fosse legalizada para sempre. Apesar do risco de reeleição em 1864, uma perspectiva que parecia improvável durante o sombrio verão da guerra, Lincoln recusou-se a considerar qualquer proposta de paz que não incluísse a abolição total da escravidão. Essa firmeza não era apenas uma posição moral, mas uma jogada de risco extremo. Mesmo após a vitória final na eleição, Lincoln não descansou. Ele concentrou toda a sua atenção na aprovação da 13ª Emenda. Ele entendia que a proclamação de emancipação era uma medida de guerra que poderia ser contestada nos tribunais assim que a paz fosse estabelecida.
Para realmente terminar o trabalho que começou, ele precisava de uma garantia constitucional. Lincoln tornou-se um mestre da manipulação política, usando toda a sua influência, patrocínio e até mesmo uma pressão suave para garantir os votos necessários em uma Câmara dos Representantes dividida. Ele convenceu democratas hesitantes, persuadiu republicanos indecisos e supervisionou pessoalmente a estratégia para garantir que as correntes da escravidão fossem quebradas permanentemente. Ele via a emenda constitucional como remédio para a doença da nação, um ato final e irreversível de justiça para evitar que o país caísse novamente no abismo da escravidão. A cena de júbilo no Capitólio quando a emenda foi finalmente aprovada refletiu a vitória pessoal de Lincoln. Ele havia superado com sucesso o campo minado político e moral mais complexo da história, garantindo que o legado da guerra fosse uma expansão fundamental dos direitos humanos e não apenas uma vitória militar. A lei foi aprovada. A guerra estava chegando ao fim. A maioria das pessoas desejaria vingança, mas Lincoln estava preparando uma mensagem de clemência que seus próprios aliados odiavam. Em seu segundo discurso de posse, proferido apenas algumas semanas antes de sua morte, Lincoln atingiu um nível de oratória espiritual e política que, até hoje, não foi superado na história americana. Em vez de ler um discurso celebrando a vitória ou buscando vingança contra o Sul derrotado, ele clamou por uma reconciliação profunda entre os povos. Com a guerra quase terminada, Lincoln olhou para o futuro com uma visão de cura, exortando seus compatriotas a unirem-se para curar as feridas da nação com caridade para com todos e malícia para com ninguém. Ele via a guerra como um julgamento de Deus sobre o Norte e o Sul pelo pecado da escravidão, argumentando que o sangue derramado era uma purificação necessária para toda a nação. Este foi um gesto de humildade e nobreza extraordinárias. Ele era um vencedor, mas sem qualquer arrogância, um líder que entendia que o verdadeiro desafio não era vencer a guerra, mas conquistar a paz. O discurso foi um plano para a reconstrução que priorizava a tolerância em vez da punição, uma visão de um povo unido trabalhando em conjunto para alcançar uma paz justa e duradoura entre nós e com todas as nações. A solenidade da ocasião foi registrada em fotografias, mostrando um Lincoln cansado diante de uma multidão que incluía tanto aqueles que lutaram por ele quanto aqueles que conspiraram contra ele. Suas palavras foram como um bálsamo para uma nação ferida, oferecendo um caminho a seguir enraizado na humanidade comum de todos os americanos, independentemente de qual facção estivessem ao longo da linha Mason-Dixon. Ele declarou não ter malícia para com ninguém. E quando ele entrou nas ruínas da capital inimiga, aqueles que ele libertou olharam para ele como um salvador. A visita de Lincoln às ruínas de Richmond em abril de 1865, apenas alguns dias após a queda da capital da Confederação, permanece como um dos momentos mais comoventes e ricos em emoção de toda a guerra. Ele não veio com escolta blindada ou um desfile grandioso. Em vez disso, ele caminhou pelas ruas da cidade enegrecida e fumegante, quase inteiramente sem guarda-costas, acompanhado apenas por alguns marinheiros e seu filho pequeno, Tad. Enquanto caminhava, ele foi rapidamente reconhecido e cercado por milhares de pessoas recém-libertadas, que se ajoelharam e o trataram como um salvador, o grande libertador que os livrou de séculos de escravidão. Disse que um ex-escravo exclamou: "Eu sei que sou livre, porque vi o rosto do pai Abraão." Essa demonstração espontânea de gratidão foi o ápice emocional da presidência de Lincoln. Ele ficou comovido às lágrimas com a cena e pediu a todos que se levantassem e agradecessem a Deus, e não a ele, por sua liberdade. Naquele momento, os objetivos políticos abstratos da guerra tornaram-se realidade. O renascimento da liberdade que ele prometera em Gettysburg era agora uma realidade nas ruas do Sul. Lincoln até passou um momento sentado na cadeira de poder de Jefferson Davis na Casa Branca da Confederação, um símbolo silencioso, mas poderoso, da vitória total da União. Esta visita foi o ponto culminante de 4 anos de luta inimaginável, um momento breve de paz e afirmação antes da tragédia final que estava por vir. Ele finalmente venceu. A paz havia chegado. Mas enquanto ele se sentava para desfrutar de uma rara noite de descanso, uma sombra se movia na varanda atrás dele. Apenas alguns dias após a rendição de Robert E. Lee em Appomattox, a atmosfera de celebração no norte foi quebrada por um ato de violência que mudou a história para sempre. Na noite de 14 de abril de 1865, John Wilkes Booth, um ator famoso e apoiador da Confederação, executou um plano cuidadosamente planejado para derrubar o governo da União, assassinando o presidente, o vice-presidente e o secretário de Estado.
Enquanto Lincoln estava sentado no camarote do Teatro Ford, buscando um momento de descanso, Booth aproximou-se e disparou um tiro na parte de trás da cabeça do presidente. A transição do auge da vitória nacional para o abismo da dor nacional foi instantânea. A notícia da morte de Lincoln na manhã seguinte deixou todo o continente em um estado de choque e luto sem precedentes. Um trem funerário transportou seu corpo em uma jornada de 1.700 milhas de volta a Springfield, Illinois, passando por centenas de cidades onde milhões de pessoas ficaram ao longo dos trilhos em silêncio, com lágrimas em homenagem. A figura que salvou a União tornou-se seu último e maior mártir. A conspiração, que visava reacender a guerra ou empurrar o Norte para o caos, acabou unindo a União em uma perda compartilhada. O funeral em todo o continente durou semanas, enquanto uma nação antes dividida pelo sangue agora se via unida em um luto profundo e coletivo pelo homem que fora seu apoio inabalável durante a tempestade. A morte de Abraham Lincoln transformou-o de um político comum em um santo secular, sua imagem e legado tornando-se símbolos globais de cidadania, democracia e a dignidade inerente ao espírito humano. O Memorial Lincoln em Washington, D.C., com a estátua colossal do presidente sentado, tornou-se um monumento eterno onde as gerações futuras se reúnem para exigir justiça, notadamente durante a Marcha de 1963 em Washington, quando o Dr. Martin Luther King Jr. leu o discurso Eu Tenho um Sonho sob a sombra de Lincoln. A história de vida de Lincoln, a jornada de uma cabana de madeira à Casa Branca, tornou-se o mito por excelência da América, provando que, em uma democracia, a competência e o caráter podem superar todas as limitações de linhagem. Suas obras e discursos continuam a ser estudados não apenas como documentos históricos, mas como obras-primas da língua inglesa, oferecendo percepções atemporais sobre a natureza da liderança e a importância da transparência moral. Ele é lembrado não apenas como o homem que acabou com a escravidão, mas como aquele que salvou o ideal democrático, provando a um mundo cético que um governo do povo pode sobreviver mesmo nas crises internas mais intensas. Seu legado não se limita aos Estados Unidos, ele é um símbolo global para todos aqueles que lutam contra a opressão, um lembrete de que o caminho para o progresso é frequentemente pavimentado com grandes sacrifícios pessoais e perseverança inabalável. Após aprender sobre a vida de Abraham Lincoln, a figura que fez o sacrifício supremo para salvar uma nação e acabar com o flagelo da escravidão, testemunhe outro lado do sonho americano. Descubra como o legado de poder e riqueza foi construído do zero em nosso arquivo. Fred Trump, do jovem imigrante ao magnata imobiliário, a história de uma dinastia que mudou a América para sempre. Embora Abraham Lincoln tenha tido sucesso em salvar a União e acabar com o flagelo da escravidão, sua morte repentina deixou um grande vácuo de liderança no momento mais crítico da história americana. O período de reconstrução que se seguiu foi marcado por conflitos facionais, a ascensão das leis de Jim Crow e o fracasso em realizar plenamente a promessa de igualdade racial que Lincoln imaginou. Perguntamo-nos como a história dos Estados Unidos poderia ter sido diferente se sua compaixão e aguçada inteligência política estivessem presentes para guiar a nação através das complexidades da reintegração do Sul. Hoje, ao enfrentarmos nossa própria era de profunda divisão política e social, o legado de Lincoln nos desafia a aplicar sua combinação única de lógica rigorosa e profunda empatia ao nosso mundo. Ele nos mostrou que um líder deve ser tanto um estadista pragmático quanto um líder com visão moral, capaz de tomar as decisões mais difíceis sem nunca esquecer nossa humanidade comum. A tarefa de curar as feridas da nação nunca termina realmente, é uma responsabilidade que cada geração deve continuar a carregar. Ao estudar Lincoln, encontramos um modelo para superar nosso próprio cenário dividido, um lembrete de que, mesmo quando a casa está dividida, sempre há a possibilidade de renascer uma nova liberdade se tivermos coragem suficiente para buscá-la.